Seja bem-vinda ao mini curso número 2 de Produtividade de Khan. Hoje nós vamos aprender o poder da agenda na nossa produtividade diária e eu vou compartilhar com você a maneira como eu uso a agenda e evito a procrastinação. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, um método de produtividade baseado no uso eficiente do tempo que ajuda mulheres a subirem de nível na escala M8 de produtividade. Antes de nós começarmos com o conteúdo desse mini curso de hoje, vamos fazer alguns alinhamentos a respeito de 3 conceitos que você pode me ouvir falando por aqui. O primeiro deles é produtividade de Khan. Produtividade de Khan nada mais é que um modelo de produtividade baseado, sistematizado através do uso eficiente do tempo. Para ensinar esse modelo de produtividade e ajudar outras mulheres a melhorarem a sua produtividade diária, eu desenvolvi um método empacotado num formato de curso online chamado Máquina de Tempo. Dentro desse método Máquina de Tempo, para que nós pudéssemos identificar e medir a evolução nos níveis de produtividade, nós definimos uma escala de produtividade chamada de escala M8. Para quem é esse mini curso? Para mulheres que desejam melhorar a sua produtividade, para mulheres que desejam gastar menos tempo na realização das suas tarefas diárias, para mulheres que desejam dar conta de todas as suas jornadas no dia a dia, para aquelas que desejam ter mais tempo para si, mais tempo para a família, ou que desejam ainda ser mais disciplinadas, organizadas. Então, se você se identifica com algum desses perfis, esse mini curso é para você. Daisy, tem problema se eu quero isso tudo, mas eu não sei nem por onde começar, eu tô na estaca zero? Problema nenhum, muito pelo contrário. No método Máquina de Tempo, você aprende tudo do zero mesmo. Por exemplo, você aprende a construir cronogramas com um passo a passo partindo do zero, de maneira eficiente e a potencializar a relação dos seus sonhos, dos seus projetos. Outro exemplo, você aprende do zero a como conquistar o selo da Agenda Amiga. O que é isso? É um símbolo que nós temos dentro do método Máquina de Tempo que você conquista quando aprende a usar a agenda de maneira eficiente e prática no seu dia a dia. E nesse mini curso de hoje eu vou te dar alguns spoilers exatamente sobre isso. Como usar a agenda de maneira eficiente e prática para potencializar a sua produtividade diária. Então vamos fazer o seguinte. Se você estiver assistindo esse vídeo na tela cheia, você vai tirar a tela cheia e vai identificar abaixo desse vídeo um retângulo vermelho. Você vai clicar nesse retângulo e vai aparecer agora em branco a palavra inscrito. Clica de novo nessa palavra inscrito e vai aparecer 3 sininhos. Você vai escolher o primeiro, que significa que toda vez que eu postar um vídeo novo aqui, você vai ser notificada. E assim você vai poder acompanhar muitos outros conteúdos a respeito da produtividade de Khan e assim conhecer técnicas que possam te ajudar a melhorar a sua produtividade no seu dia a dia. Feito isso, você vai ainda fazer mais uma coisa. Você vai identificar ali por perto dessa palavra inscrito uma outra palavrinha, tem uma flechinha assim escrito compartilhar. Clica nela. Escolha a opção copiar link, aí você vai lá no seu WhatsApp, identifica a sua melhor amiga e manda esse vídeo para ela. Feito! Se mais e mais mulheres melhorarem a sua produtividade diária, quando essas mulheres tiverem os seus filhos, caso elas ainda não tenham, essas crianças encontrarão um ambiente doméstico muito mais propício para o desenvolvimento e para o progresso. E aí, dessa forma, a minha missão como educadora de contribuir com o progresso da humanidade estará em andamento. Então, como que será organizado o mini curso de hoje? Primeiro, nós vamos refletir um pouquinho qual que é o papel da agenda na nossa produtividade, qual que é o impacto que ela tem na nossa produtividade. Depois, vamos falar um pouquinho das maiores objeções em relação ao tema. Aí eu vou compartilhar com você qual é a forma atual que eu utilizo, organizo os dados na minha agenda. Por fim, vou te dar uma dica prática de como você pode fazer para começar a utilizar a agenda de maneira eficiente. Um primeiro passo para você entrar nesse universo. O papel da agenda efetivamente na nossa produtividade diária.
Sempre quando eu vou fazer esse tipo de reflexão, eu gosto de começar pesquisando o que é uma agenda, qual que é a sua definição literal, na raiz, o que significa uma agenda. E o dicionário ele nos diz assim, ó, que uma agenda é uma caderneta ou um livro, e aí eu acho que nessa altura do mundo moderno, nós entendemos que pode ser de papel ou não, pode ser digital também, né? Mas o mais importante, datado, que se destina a anotar dia a dia os nossos compromissos, os nossos lembretes, etc. Então, em primeira instância, uma agenda serve para que nós não nos esqueçamos dos nossos compromissos, dos nossos afazeres, das nossas tarefas. Somente por esse motivo, a agenda já poderia facilmente exercer o papel de protagonista. Porque não faz sentido a gente falar em produtividade se nós não lembramos dos nossos compromissos. Então, por si só, já seria motivo suficiente e já seria um papel de extrema importância na nossa produtividade. Mas tem mais coisa. A agenda, ela nos traz, eu escolhi aqui para falar, além dessa função genuína da agenda de nos ajudar a não esquecermos dos nossos compromissos, eu selecionei mais 3 papéis importantes da agenda na nossa produtividade. Tem outros, mas vamos um pouco de cada vez. Então, segundo papel muito importante da agenda na nossa produtividade. A agenda, ela nos traz uma maior clareza da relação entre o nosso tempo disponível e o tanto de demandas que nós temos para realizar no dia, na semana, no mês. Tá, mas e como que isso afeta na prática, diretamente ou indiretamente, a nossa produtividade? Porque maior clareza por si só, a princípio, pode não servir para muita coisa. Então, para que serve ter mais clareza? Vamos lá. Sabe aquele problema de nunca conseguir cumprir toda a sua lista de tarefas? A chave pode estar aí. Vamos imaginar a seguinte situação assim. Nossa, vi o vídeo da Daisy, ela me falou da importância de anotar as coisas para minha produtividade e eu decidi que eu vou começar a anotar. Então, para as minhas atividades de amanhã, eu já vou fazer uma lista de tarefas, vou anotar tudo, que aí a minha produtividade vai melhorar. Aí eu vou lá, pego um caderno e começo a anotar. Então, amanhã eu vou fazer isso, 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 vou fazer isso. Chega amanhã, eu começo o dia empolgada, hoje eu vou ser muito produtiva. E aí, chegou no final do dia, eu tinha na minha lista 15 coisas e eu cumpri 2. Qual que vai ser o meu sentimento? De improdutividade. E não funcionou a técnica de anotar, esse negócio de anotar não é comigo, esse negócio de organização, de produtividade não é comigo. Ou então a gente fica sem entender o que aconteceu. Mas o que aconteceu? Onde foi que eu errei, né? Onde que tá o furo da minha produtividade? E muitas vezes o problema é só uma incompatibilidade nessa relação. O tempo disponível que eu tinha para realizar as atividades e o tanto de atividades que eu tinha. Quando a gente não coloca as nossas atividades em uma linha do tempo, é muito fácil de a gente colocar na nossa lista muito mais coisa do que o tempo disponível para ser realizado. E aí, no fim da história, não tinha nada de errado com a nossa produtividade. E a agenda resolve facilmente isso. Porque a agenda, ela nada mais é do que um caderno posicionado numa linha do tempo. Então, na hora que eu vou listar as minhas tarefas, ao invés de ser num caderno simplesmente ser na agenda, cada linha da agenda representa um intervalo de tempo. Às vezes de meia em meia hora, às vezes de 1 em 1 hora, de 15 em 15 minutos, depende da agenda, mas conforme eu vou listando, eu vou tomando consciência do tanto de tempo que eu vou gastar para cada atividade e, portanto, quantas linhas daquele caderno que eu preciso separar para cada atividade. E aí muitas vezes eu percebo que em um dia eu posso colocar apenas 2 tarefas, ou apenas 5, depende das tarefas, mas eu ganho uma consciência maior. E aí muitas vezes eu percebo que não tinha nada de errado com a minha produtividade. É porque eu estava, sei lá, querendo colocar um elefante dentro de uma caixinha de joias. Essa maior clareza também que a agenda nos traz dessa relação de tempo versus demandas, ela acaba nos trazendo para o nosso dia a dia, na prática, uma capacidade maior de tomada de decisões. Como assim? Se eu consigo enxergar todas as minhas atividades dentro de uma linha de tempo do dia de hoje,
da próxima semana, eu consigo analisar melhor o quanto e quais projetos, convites, programas, atividades que eu posso assumir e para quando que eu posso assumir. Quando a gente não tem isso listado dentro de uma linha de tempo, às vezes eu tenho listado só no meu caderno, mas esse caderno ele não está posicionado numa linha de tempo, eu acabo não tendo essa percepção do tamanho da minha disponibilidade e para quando seria essa disponibilidade. Então, ter uma agenda aumenta a velocidade na minha capacidade de tomada de decisões, a minha precisão, a minha segurança, deixa tudo mais tranquilo. Tudo isso que eu já citei até aqui reflete diretamente na nossa, poderíamos chamar assim, na nossa eficiência. E por quê? Porque as chances de você entregar coisas atrasadas, de você esquecer as coisas, de você querer dar o passo maior que a perna, de você se sobrecarregar, de você não conseguir dar conta de todas as suas atividades, de você ter que ficar trabalhando até tarde para dar conta de tudo, as chances disso diminuem consideravelmente. O segundo papel que a agenda exerce quando usada de maneira eficiente na nossa produtividade é o que eu chamo de flexibilidade responsável. Ao contrário do que o senso comum imagina, a agenda ela não me engessa, não. Muito pelo contrário, ela me dá uma noção exata da minha margem de manobra para quando os imprevistos acontecem, sem deixar que tudo desmorone, sem colocar em risco o equilíbrio e o fluxo das minhas atividades. Porque sim, imprevistos acontecem, mas isso não é justificativa para deixar tudo à mercê das circunstâncias. Dentro da maneira como eu enxergo flexibilidade, produtividade, responsabilidade, deixar as nossas atividades, os nossos projetos a Deus dará como um barco sem leme, isso para mim não é flexibilidade, é irresponsabilidade. O lema de deixa a vida me levar não costuma funcionar muito bem dentro do mundo da produtividade. Pelo menos não no médio e longo prazo. No curto prazo pode até funcionar. Então assim, eu vou vendo o que eu faço primeiro, não, amanhã eu faço, aí surgiu um imprevisto, eu largo tudo o que eu tinha para fazer hoje e vejo quando, depois eu faço, mas esse depois eu nem sei bem quando vou fazendo o que está mais perto de entregar, então eu vejo tudo que eu tenho para fazer, isso aqui eu tenho que entregar amanhã, então isso aqui eu vou fazer hoje para entregar amanhã, o resto fica para depois. Isso pode até funcionar no curto prazo, mas no médio e longo prazo, essas coisas todas elas vão começar a se encontrar. Os prazos de entrega, de finalização de tarefas, eles vão começar a coincidir. E aí facilmente a gente acaba chegando numa situação de eu tenho que entregar amanhã 10 coisas. E aí começa a virar um Deus nos acuda. Ou eu não entrego, o que é muito negativo para mim, para os meus projetos, enfim. Ou eu começo a colocar em sacrifício o meu tempo de descanso, o meu tempo de lazer, o meu tempo com a família, e aí eu me sinto sobrecarregada. O quarto papel ainda da agenda na minha produtividade é que para mim ela serve como se fosse uma espécie de escudo para o efeito dominó. Como assim? Sabe quando a gente planejou o nosso dia bem bonitinho, com horários para as atividades, beleza? Aí é o seguinte, lá de manhã, às 10 horas da manhã, alguma coisa deu errado, ou surgiu algum imprevisto, alguma coisa aconteceu que eu não consegui realizar aquela tarefa. E aí foi virando um efeito dominó e derrubando todo o planejamento que veio depois. Isso é muito comum. Mas a agenda pode ajudar muito nesse sentido. Vamos imaginar o seguinte, olha. Eu tenho lá o meu agendamento do dia, então eu consigo enxergar dentro de uma linha de tempo quais são as atividades que eu tenho para fazer, quais que eu já fiz ou que eu já deveria ter feito e não consegui fazer devido ali a todos os imprevistos que acontecem no nosso dia a dia. Então imagina que aconteceu alguma coisa às 10 horas da manhã e agora seja 1h30 da tarde. Desde as 10 até 1h30 foi virando tudo uma confusão. É tipo um desmoronamento mesmo, veio carregando tudo e tá tudo meio... não consegui fazer, tudo um monte de coisa pendente. E aí eu faço o seguinte, olho pra minha agenda, às 2 horas eu vou começar a atividade X, agora é 1h30. Eu tinha que estar fazendo a atividade Y, mas eu vou fazer o seguinte. De 1h30 até 2 horas eu vou usar esse tempo pra reorganizar aqui a minha vida. Vou identificar o que dessas atividades que eu tinha que ter realizado e que eu ainda não realizei, que precisam ser feitas hoje.
vou identificar quais atividades daqui pra frente que eu posso colocar para o outro dia, quais essas atividades que eu não consegui fazer que eu posso colocar para outro dia, e eu já vou dar um destino para cada uma. Eu já vou identificar um momento para que cada uma seja realizada. Vou reorganizar ali a minha agenda e pronto, a partir das 2 horas eu consigo respirar melhor novamente e aí eu sigo até o final do dia. Se eu não tivesse uma agenda, dificilmente isso ia acontecer, porque eu não ia conseguir ter a clareza de todas essas atividades, etc. Dificilmente eu ia conseguir colocar o trem de volta nos trilhos para ele seguir até o final do dia. E aí eu teria um dia improdutivo, ao invés de algumas horas de desencontro, que é o que eu posso conseguir usando a agenda como um escudo ali para esse desmoronamento que vai carregando tudo que vem depois. Ainda nessa semana eu vou publicar um vídeo aqui no canal compartilhando com você 10 motivos pelos quais eu não vivo sem agenda. Aguarde, ele vai complementar isso que nós estamos falando. Eu ouvi algumas objeções em relação ao uso da agenda. E eu quero aproveitar esse nosso momento aqui de estudos em relação a esse tema, agenda versus produtividade, e refletir um pouquinho a respeito de 2 dessas objeções que eu já ouvi. Uma delas é: a agenda me escraviza. Bom, e sobre esse tema, considerando que nós acabamos de refletir, de aprender sobre o papel da agenda na nossa produtividade, a gente consegue perceber que, bem, pelo contrário. O papel da agenda, na verdade, é liberar a mente e a energia produtiva. Como assim? A agenda, ela é uma excelente ferramenta para a fase da execução. Com ela, aquele percentual do nosso cérebro que ficaria destinado a lembrar das atividades, a decidir o que vai fazer agora, o que vai fazer depois, fica liberado, porque essa função acaba sendo exercida pela agenda. Não preciso ficar tentando lembrar, pensando, revisando na minha mente o que eu tenho que fazer agora, o que eu tenho que fazer depois e aquele outro. Nossa, mas eu não posso esquecer disso, até o final da tarde eu tenho que fazer isso. Isso tudo gasta energia do nosso cérebro, gasta memória, gasta um percentual de função executiva do nosso cérebro. Quando eu tenho uma agenda, está tudo ali. Então eu libero aquela energia mental, aquela energia produtiva para executar. Isso acaba refletindo em muitos pontos. Eu acabo gastando menos tempo para a realização daquela tarefa, eu acabo gastando menos energia, portanto eu fico menos cansada. Isso tudo reflete no meu índice de eficiência, digamos assim. Fora um outro elemento extremamente importante para o qual eu dei um destaque no título desse vídeo, que é a procrastinação. Nosso cérebro, ele é programado para economizar energia. Ele é programado para sobreviver e nada mais. Então, tudo aquilo que representa um maior gasto de energia, o nosso cérebro vai tender a não querer realizar. E isso tem tudo a ver com procrastinação. Por que a agenda me ajuda nisso? Porque quando eu escrevi ali, vamos lá, na hora que eu sento para escrever, o meu cérebro sabe que eu não vou realizar aquilo naquele momento. É muito mais fácil para o meu cérebro escrever na agenda que eu vou fazer aquilo do que de fato fazer aquilo. Concorda? Tá. Em um segundo momento, já está escrito na minha agenda e aí eu vou focar apenas em fazer. É muito mais fácil para o meu cérebro simplesmente executar uma coisa que já está ali do que tomar uma decisão se eu vou fazer aquilo ou não. Percebe essa diferença? Então a agenda para mim, ela é como se fosse uma maneira de driblar o meu cérebro em termos de procrastinação. E eu já testei, viu? Eu sou uma pessoa nada procrastinadora. E por muito tempo eu achei, assim como muitas pessoas acham, que mas é porque isso é de você, Deise, isso é uma coisa natural sua. Não tem nada a ver com a agenda, porque você não é procrastinadora. Eu confesso que eu sempre estranhei isso um pouco, porque de tudo aquilo que eu leio a respeito de produtividade, a respeito de disciplina, a respeito do ser humano, a respeito dos padrões comportamentais do ser humano, eu sempre me deparava com a informação de que procrastinação é do ser humano.
da sua biologia, da sua história existencial. E aquilo parecia não se encaixar muito bem comigo. Até que, meio que acidentalmente, eu acabei percebendo que, na verdade, aquela minha característica nada procrastinadora, vista por muitos e às vezes até por mim mesma como uma característica natural minha, era na verdade efeito, reflexo de todo um sistema organizacional que eu tinha em volta de mim, que eu tinha estabelecido para minha vida e para as minhas atividades diárias. Como que eu descobri isso? Foi mais ou menos assim, olha. Eu comecei a perceber em alguns dias específicos, finais de semana, feriados, em que eu decidia não marcar as coisas na minha agenda. Ou período de férias, sabe aquelas férias que a gente não viaja? Que a gente fica em casa mesmo? Foi em situações mais ou menos assim que eu pensei, tô de férias, ou é feriado, não vou marcar as atividades da minha agenda, até porque eu nem tenho tanta coisa assim pra fazer, eu tenho que fazer só aquela coisa e aquela outra coisa. Tranquilo, eu faço e já tô liberada. Adivinha qual foi o resultado? Não fiz nenhuma das atividades que eu tinha que fazer. Eu procrastinei. E eu senti aquele sentimento de procrastinação. Eu percebi ele em mim. E eu não gostei nem um pouco. E aí eu comecei a observar, então não foi uma vez só, tá? Comecei a notar esse padrão, eu comecei a fazer alguns testes, então em determinados feriados eu comecei a anotar as coisas na agenda, em outros eu não anotava, e aí eu percebi que, na verdade a chave daquela não procrastinação, que era uma característica minha, era na verdade porque eu usava agenda. Não sei se isso acontece só comigo, mas a partir do momento que eu anotei na agenda, pronto, depois se eu olho ali escrito, eu não tenho mais... É como se eu não tivesse mais a liberdade de escolher se eu vou fazer ou não. Eu já escolhi isso quando eu anotei na agenda. E aí, se a gente for associar isso com aquela reflexão que a gente fez agora há pouco, né? De que o cérebro é programado para economizar energia. Se a gente dividir a nossa realização de determinada atividade em dois momentos, a hora de escrever na agenda e a hora de cumprir o que está na agenda, é como se a gente pegasse uma coisa que o nosso cérebro entende ser um gasto grande de energia e dividisse em duas coisas que o cérebro entende que é pouca energia e pouca energia. Então ele faz pouca energia e ele também faz pouca energia, mas ele não faz muita energia. Não sei se eu estou me fazendo entender ou se está ficando um papo meio de maluco, mas é assim que eu percebo. De novo, vou repetir, na hora que eu tenho que escrever na agenda que quarta-feira que vem eu vou fazer, isso não representa um sacrifício grande para o meu cérebro. Então, ele não resiste, ele vai lá e escreve. Quando chega na quarta-feira, eu entro numa espécie de mindset de simplesmente ir realizando as coisas da agenda e grifando como feitas. Isso meu cérebro entende que é menos sacrifício do que pensar a respeito daquilo que tem que ser feito, aí o cérebro já analisa o tanto de energia que vai gastar, que outras coisas que eu poderia estar fazendo no lugar daquilo ali, e aí ele começa a procrastinar. Faz sentido? Então eu penso o seguinte, se a agenda para você, ela não está liberando a sua mente, a sua energia produtiva, muito provavelmente porque você está usando errado. Porque a função essencial da agenda é essa. Se ela não está cumprindo isso para você, talvez a chave possa estar aí. Uma outra objeção que eu já ouvi é assim, mas eu não tenho tempo para ficar escrevendo coisa na agenda. Eu tenho muitas atividades, eu não tenho tempo. Enquanto eu tô ali escrevendo na agenda, eu já fui lá, já fiz tudo pronto. Melhor do que ficar perdendo tempo escrevendo coisa na agenda. Sobre isso, o que eu posso te dizer é o seguinte. Se isso funciona para você, muito provavelmente é porque o volume de atividades que você tem diariamente é baixo. Não, Deise, é alto, eu tenho um monte de coisa para fazer. Se isso funciona para você, ao invés de eu ficar escrevendo na agenda, eu já vou lá, faço, resolvo, faço acontecer. Se isso funciona, é porque o volume das suas atividades é baixo. Pode ser que você pense que é alto, mas não é, é baixo. Porque se você tiver um grande volume de atividades, essa postura de não planejar e só sair executando não se sustenta no médio e longo prazo. Aquele tempo que a gente gasta, na minha opinião, que a gente investe para escrever as coisas na agenda, a gente ganha depois. Por exemplo, vamos imaginar o seguinte.
que para programar as minhas atividades do dia de amanhã, eu gastei meia hora na minha agenda. Não chega a ser tudo isso, mas vamos supor, meia hora. Aquela meia hora que eu investi do meu tempo de hoje planejando, esquematizando direitinho a agenda de amanhã, os horários, os encontros, os desencontros, ali a gente já visualiza os imprevistos que podem acontecer, muitas vezes a gente já toma algumas medidas preventivas e já evita que muita coisa aconteça. Aquela meia hora investida fez com que eu conseguisse realizar 10 tarefas. Vamos imaginar, por exemplo. Eu tenho certeza que se você não tivesse investido aquela meia hora para planejar tudo direitinho no dia da manhã, eu não estranharia que ao invés de 10 você conseguisse fazer tipo umas 3 tarefas. Então não sei você, mas eu acho que é uma meia hora muito bem empregada. Então, de novo, eu repito, se não planejar nada e se não escrever nada na agenda, não precisa ser uma agenda de papel, claro, né? Mas se não planejar nada funciona para você, é porque você tem um volume baixo de atividades ou as coisas na sua vida funcionam daquele jeito. Então agora chegou a hora de eu compartilhar com você como que eu uso a agenda no meu dia a dia, como que eu gerencio, organizo as anotações das tarefas na minha agenda no meu dia a dia e evito de maneira bastante eficiente a procrastinação. A reflexão de por que a agenda acaba me ajudando a evitar a procrastinação, nós já fizemos agora há pouco. Nessa etapa aqui do nosso vídeo, eu vou me dedicar a explicar detalhadamente como eu costumo fazer essa organização. E por que eu decidi te dizer como que eu utilizo a agenda e não como que você deve usar a sua agenda? Porque, na verdade, a maneira como nós fazemos uso da agenda, a maneira como a gente organiza as informações, gerencia as atividades, ela varia muito de acordo com a dinâmica das nossas atividades diárias. Eu mesma, com as minhas próprias atividades, já mudei algumas vezes a maneira de gerenciar ali as informações. Então, como eu não conheço exatamente a dinâmica das suas atividades, eu não posso te dizer qual é a maneira mais eficiente de você utilizar. Mas te contando como eu faço, pode te dar uma referência, ideias para você testar com as suas atividades. Mas eu acredito que o mais importante mesmo é a gente refletir a respeito desse papel da agenda e por que ela é tão importante. Porque depois, o como usar, isso é o de menos. A gente vai testando, experimentando, descartando o que não funcionou, adotando as coisas que funcionaram, porque eu tenho certeza de uma coisa: independente do modelo de organização que a gente adote para a agenda, ela é uma ferramenta, eu diria que indispensável para a nossa produtividade. Na fase do planejamento, não é necessário uma agenda. Agora, na fase da execução, se a gente não tiver uma agenda aliada ali ao nosso planejamento, é muito mais difícil de a gente conseguir um alto nível de produtividade. A agenda ajuda muito, principalmente a ganhar tempo. E o modelo de produtividade que eu pratico no meu dia a dia, que é a produtividade de Kahn, é exatamente uma produtividade baseada no uso do tempo. A essência da prática de Kahn é buscar minimizar os gastos de tempo, que às vezes são desperdícios de tempo, mas às vezes não são exatamente desperdícios. Mas se eu consigo trocar a minha ferramenta para usar menos tempo na execução daquela atividade, eu devo fazer isso, porque isso vai aumentar a minha produtividade. Então, como que eu tenho feito atualmente, como que eu tenho utilizado a minha agenda atualmente para potencializar a minha produtividade diária? Primeiro passo, identificar qual é o modelo de agenda que vai funcionar para mim, qual que é o formato que vai ser o ideal para mim. É uma agenda de papel? É uma agenda no computador? É o Google Agenda? É no celular? Porque não adianta nada, por exemplo, eu vou adotar uma agenda de papel, aí eu deixo a agenda em casa. Aí eu deixo a agenda sempre dentro do carro. A agenda ela tem que estar conosco sempre. Então eu vou adotar a agenda do celular. Mas se o formato da agenda do celular, a dinâmica que aquela agenda funciona, não atende bem às suas necessidades diárias, isso não vai refletir de maneira tão eficiente para a sua produtividade. Então, precisa identificar o que é ideal para você. Para mim, nesse momento e em todos os outros da minha vida, é a agenda de papel. Eu gosto da agenda de papel.
E os dois principais motivos é que, primeiro, eu tenho uma visão panorâmica melhor, eu consigo enxergar ali toda a folha, tudo direitinho. E o segundo é que como eu que escrevo com a minha letra, eu pego aquilo ali, ele se torna mais concreto e o meu sentimento de que aquilo ali já está fora de mim e que, portanto, eu já não tenho mais a liberdade de escolher se eu vou fazer ou não, no sentido da procrastinação, tá? É claro que eu sempre posso escolher não fazer, até porque tem um dos pontos aqui, que é o passo 2 que eu vou citar, que é eu uso sempre as minhas marcações a lápis, porque conforme vão surgindo as coisas, se eu precisar remanejar, é só eu apagar e escrever no outro dia. Então, quando eu digo que eu não tenho mais a liberdade de escolher, é só num sentido psicológico de evitar a procrastinação. Não é num sentido literal. Muito pelo contrário, eu marco as coisas na agenda a lápis para eu ter a liberdade de escolher não fazer ou de escolher fazer em outro dia, se assim for necessário, devido aos tais dos imprevistos que aparecem no nosso dia a dia. Passo 2. Eu adoto uma mentalidade diante da minha agenda, das minhas tarefas, da seguinte maneira. Eu agendo um compromisso de hora marcada com as minhas tarefas. Sabe quando a gente marca reunião com alguém? A gente escreve lá assim, tipo, tal dia, tal horário, reunião com fulano de tal. E aí a nossa postura frente àquela anotação não é diferente? Vai ter que ser um imprevisto muito forte pra gente cancelar aquele agendamento, não é verdade? A gente vai dar um jeito de remanejar as coisas, vai fazer de tudo que tá ao nosso alcance para cumprir aquele agendamento de hora marcada. E aí, se não tiver como mesmo, tudo bem, a gente vai lá, desmarca com a pessoa, marca para outro dia. A gente não simplesmente faz assim, não vou poder, tá? Então, depois a gente vê quando a gente faz. A gente não costuma fazer isso. A gente já, se realmente não deu para ir àquela reunião, a gente já solicita trocar para outro dia, a gente já dá um destino para aquilo ali, mas evitamos ao máximo fazer isso. Então eu adoto a mesma mentalidade para as minhas tarefas. Na hora que eu vou marcar na minha agenda, eu encaro aquela marcação daquela tarefa que vai ser realizada em tal dia como se fosse um compromisso de hora marcada. E sempre a lápis. O passo 3 é o seguinte. O meu planejamento, ele acontece em camadas. Como assim? Eu tenho um planejamento de nível anual. Então eu visualizo o meu ano, o que eu preciso fazer no meu ano, ou o que eu quero fazer no meu ano, aí varia de acordo com os meus projetos, meus sonhos, as minhas atividades, então o que eu quero fazer no ano. Aí eu olho para ele e visualizo assim, bom, para que quando chegue no final do ano eu tenha conseguido cumprir isso aqui, o que eu preciso fazer em cada mês? E aí eu chego então numa camada de planejamento nível mensal. Eu olho para aquilo ali e agora eu penso o seguinte, bom, para que quando eu chegue no final do mês eu tenha dado conta disso aqui, o que eu preciso fazer em cada semana? Aí eu analiso as semanas. Agora eu vou ter uma camada nível semana. Mesma coisa, para eu dar conta de fazer isso ao final da semana eu ter cumprido tudo, o que eu preciso fazer em cada dia? E aí eu faço por dia. No dia também dá para ir diminuindo. Bom, para que chegue no final do dia eu tenha dado conta disso aqui, o que eu tenho que fazer por hora? E se eu quiser, eu posso ir deixando ainda mais micro. Para no final dessa 1 hora eu ter terminado isso aqui, o que eu tenho que fazer a cada 15 minutos? Então, algumas vezes cabe essa redução ainda menor, às vezes não, mas eu posso ir reduzindo. Por que isso é importante? Por que eu entendo que eu preciso ter as duas visões? Eu preciso ter a visão do macro e a visão do micro. Porque se eu tiver apenas a visão do micro e não tiver a visão do macro, eu posso fazer, achar que estou fazendo muito, mas quando chega no final do período eu não fiz nem a metade. Por outro lado, ter a visão só do macro eu acho uma furada. Por quê? Eu não tenho controle do meu ano, mas eu tenho controle dos meus próximos 15 minutos. Tudo bem, controle a gente nunca tem, mas é muito mais fácil a gente administrar e mexer ali os pauzinhos para que nos próximos 15 minutos a gente faça o que tinha que fazer nos próximos 15 minutos do que fazer isso no ano. É assim que eu visualizo e organizo em camadas. E aí, a camada diária e a camada semanal eu tô revisitando constantemente. Então assim,
Todos os dias à noite eu dou ali uma olhadinha na minha agenda, vejo o que eu tenho programado para o dia seguinte, dou uma olhadinha nela, já entro em sintonia com aquilo ali, vejo se está mais ou menos desafiador, se eu vou ter que ter mais ou menos foco, se eu vou ter que ter mais ou menos energia. Eu também, olhando para a agenda de amanhã, eu já mando às vezes um lembretezinho para alguém que eu vou ter alguma reunião, alguma coisa, lembrando a pessoa, já reduz a chance de ela chegar atrasada, porque se ela chegar atrasada vai atrapalhar a minha produtividade, coisinhas nesse sentido assim. E também eu fico de olho com a minha agenda da semana, mesma coisa. Então lá no domingo eu dou uma olhada na agenda da semana, vejo o que tem, se tem que tomar alguma medida antecipada de alguma coisa, dou uma olhada quais são os meus tempos que eu tenho disponível, se alguém me solicita alguma reunião, ou se surge algum imprevisto, para quais blocos de tempo eu consigo transferir, já dou essa visão. Quando chega ali na quarta-feira, eu já vou lá e dou mais uma olhadinha, como tá fluindo a semana, tá tudo bem? Até o final da semana? Coisas nesse sentido. E por fim, algo que é muito simples, possivelmente você já tenha ouvido falar por aí, talvez você até mesma use, mas que faz muita diferença para a clareza que a agenda vai trazer, para essa questão do escudo. Então aqueles papéis da agenda, eles são muito atendidos com esse passo aqui que eu vou compartilhar agora, que é o passo 5. Aquela questão da clareza, do efeito escudo, da flexibilidade responsável, esse passo extremamente simples que usa 2 tipos de caneta ajudam muito. Então é assim, ó. Eu faço lá as minhas marcações do meu dia, em cada horário, bloco de horário direitinho, programado, levando em consideração quanto tempo que leva cada tarefa, se faz sentido eu reservar meia hora para ela, ou se eu tenho que reservar 1 hora. E aí, conforme eu vou realizando essas atividades, marco a lápis, como você já sabe. Conforme eu realizo a atividade, eu pego o marca-texto e grifo aquela atividade com marca-texto. Então, aquele é um símbolo de que atividade concluída. Quando por algum motivo eu precisei remanejar aquela atividade para outro dia, eu passo uma caneta, o marca-texto, só que uma linha mais fininha em cima, como se eu estivesse riscando ela com o marca-texto só, né? Com aquela pontinha mais fininha, sabe? Então aquilo ali é um símbolo de que aquela atividade do meu dia já foi remanejada para algum outro lugar. Então quando eu olho para minha agenda, eu consigo ver exatamente quais atividades daquele dia já foram feitas, quais atividades eu ainda tenho que fazer e quais atividades eu não fiz, mas que ela já tem uma casinha para ela já tem um lugar no mundo que vai acontecer em outro momento. E por último, a caneta vermelha, que é assim, ó, quando por algum motivo eu não realizei aquela atividade, mas eu não vou mais realizar ela, não vou realizar ela outro dia, eu passo uma caneta vermelha por cima, eu risco ela assim por cima. Então, quando eu olho ali para a agenda, eu consigo ver exatamente tudo isso. O que está pendente, o que eu fiz, o que eu remanejei, o que eu não vou fazer. E aí a minha meta passa a ser assim, ó, no final do dia. E aí a minha meta, ela passa a ser assim, ó, até o final do dia, todas as minhas anotações da minha página, daquele dia, tem que estar riscada de alguma forma. Não importa se foi feito, se foi remanejado, mas tem que estar tudo riscado. Então isso vai me ajudar nessa questão da clareza, na hora de remanejar as minhas atividades, para deixar a minha agenda mais flexível, aquela flexibilidade responsável que eu falei, na hora de aplicar aquele efeito escudo para evitar os desmoronamentos seguintes, vai me ajudar muito, e também na procrastinação. Porque aí o meu cérebro, ele fica tão focado em executar para riscar ou remanejar para riscar, que ele não fica pensando se eu quero ou não fazer, se eu vou ou não fazer agora, ele só vai fazendo. Ah, Deise, mas aí não corre o risco de você ficar remanejando tudo? Ocorre que é o seguinte, se você usa essa sua agenda sempre assim, né, anotando todas as coisas, por mais que você queira ficar sempre trocando de lugar para fazer depois, chega uma hora que começa a acabar o espaço. Então assim, não vou fazer isso aqui hoje, eu vou passar para amanhã, mas aí você vai na agenda de amanhã, você vê que não tem espaço. Vou fazer semana que vem, você vai ver que também não tem espaço, então eu vou ter que fazer agora mesmo. Então veja que a agenda, ela não dá espaço para aquele nosso lado sabotador que nós temos dentro da gente. Bom, e com isso, eu acabei adiantando o passo 7, que é justamente essa questão da meta. Ter como meta grifar todas as minhas tarefas do dia, não importa com qual cor, mas não ficar nada pendente. Eu sei que o que está escrito ali de lápis, que não está riscado em cima, porque está pendente, eu preciso dar algum destino para aquilo ali. Esse é o passo 7. O passo 6
É o seguinte, é uma mentalidade que eu uso na hora de executar as minhas tarefas, mais ou menos assim, olha, o meu relógio é o meu sol. Como assim? A ideia é a seguinte, começou ali a minha agenda, né, deu o horário da minha primeira atividade, eu começo a executar ela, mas eu não perco a conexão, a sincronia com o relógio. Porque senão eu fico à mercê daquilo que provavelmente já aconteceu com você, comigo já aconteceu muitas vezes. Eu começo a realizar uma atividade e aí parece que eu estou ali nela há 5 minutos, mas quando eu vou ver eu já estou há meia hora. Como eu perdi aquela conexão do relógio, é muito fácil. Eu já testei isso, tá? Eu já testei comigo e já testei com outras pessoas também, a pessoa nunca estava conseguindo dar conta de terminar a sua atividade dentro do tempo que ela tinha disponível para realizar aquela atividade. Reconhece esse problema? E aí eu passei para a pessoa a dica de faça do relógio o seu sol. Você precisa, sol no sentido mesmo da gente orbitar em torno dele e de ele representar o combustível que a gente precisa, né? Igual nós seres humanos, sem o sol, sem a luz do sol, nós não vivemos. Então, mesma coisa. O relógio representa o combustível que nós temos para executar a nossa atividade. Por que o combustível? Porque se nós não tivermos tempo, nós não vamos realizar a atividade, concorda? E sempre funciona. É uma coisa muito simples, que parece que não vai mudar nada, mas só o fato de a gente ficar em sintonia com o relógio e ficar presente para a passagem do tempo, faz a gente realizar a atividade mais rápida. Não é no sentido de engessar, de me deixar neurótica com o tempo, de fazer as coisas com pressa, não. É de ficar presente para o relógio, não se desconectar, ficar ligada, ó, passaram 10 minutos, passaram 15, tô aqui na metade, ó, tô no caminho, tô no tempo. Com isso eu consigo ter uma percepção melhor se eu tô adiantada, se eu tô atrasada, se eu preciso melhorar a velocidade, se eu posso ir um pouco mais devagar, se alguém chega pra falar comigo, eu tenho a noção maior, nunca é exata, mas assim, né? Eu consigo ter uma noção maior se eu posso parar 5 minutinhos, se não, se eu falo pra pessoa depois eu te procuro, alguma coisa assim. E isso eu só consigo se eu estiver presente para a passagem do tempo. Considerações finais. Eu percebo que quanto mais tarefas diárias você tiver, mais diferença uma agenda vai fazer para você. Por isso que eu acho que a agenda e a vida da mulher estão ali assim, ó. Porque mulher normalmente tem no mínimo jornada dupla. No mínimo 2 jornadas. O lado profissional, que começa já desde a época de faculdade, que a gente tem que estudar, que a gente precisa entregar todas as coisas, tem que se dedicar àquilo ali. Depois vem o trabalho e a gente segue com aquela dedicação. E a casa, né? Que a gente tem que cuidar da casa, administrar ali todos os trabalhos domésticos e, sério, é muita coisa. Só as demandas domésticas já ocupariam todo o espaço da mulher facilmente. Então, quanto mais demandas nós temos, mais tarefas nós temos, mais importante é a agenda na nossa vida. E aí, se você tivesse interessado e sentiu vontade de experimentar a agenda, por onde eu começo? Minha sugestão é a seguinte, claro que isso você vai aperfeiçoando com o tempo, é testando o que funciona pra você, o que não funciona, o que dá mais certo com as suas atividades ou não. Então é aos pouquinhos mesmo. A minha sugestão para um primeiro passo é encarar as suas atividades como compromissos de hora marcada. Então, se você quiser um primeiro passo para começar, a minha sugestão seria a seguinte: faça uma experiência assim. Sente, pegue uma agenda, sente e planeje o dia de amanhã. Desde eu não tenho uma agenda, não tem problema, pega uma folha, escreva a data de manhã e coloque, faça as linhas com hora marcada. Isso é uma agenda, escreva lá 7, 7h30, 8, 8h30, 9, 9h30, 10, 10h30, até o final do seu dia. Quais são as atividades que você vai fazer em cada horário? Tem atividade que você gasta 2 horas, então você pode marcar lá 8 horas e fecha a sua agenda até as 10. Marque um compromisso, agende lá na sua agenda compromisso de hora marcada com as suas tarefas. Faça isso com as tarefas de amanhã e veja o que acontece. A partir dessa primeira experiência, você vai sentir já os efeitos positivos disso e você já vai conseguir visualizar que coisas que você precisa mudar na sua rotina para aquilo funcionar ou não, ainda que você não consiga cumprir, ainda que você marque lá na sua agenda e chega no final do dia e você fala, nossa, não deu certo.
ainda assim vale muito a pena, porque você vai começar a ficar presente para as coisas que não dão muito certo na sua produtividade diária. E o que seria dar certo? O que precisaria mudar? E o seu cérebro já vai começar a trabalhar em torno daquilo ali. Porque eu acredito que seja assim mesmo. Eu acabei ao longo dos anos desenvolvendo o meu próprio modelo de produtividade. E como que eu fiz isso? Experimentando um monte de modelos e testando muitas coisas, identificando quais davam certo para mim, quais não davam, e aí eu fui desenvolvendo a mentalidade produtiva. É como fazer uma receita. Assim, imagina que você nunca cozinhou. Nunca. Dificilmente, a primeira vez que você vai cozinhar na vida, você vai conseguir inventar uma própria receita, concorda? Então o que a gente faz? A gente segue uma receita pronta. Aí a gente segue outra receita pronta. E no início a gente tem dificuldade, inclusive, para seguir a receita. Não dá muito certo, a gente tenta de novo. Arruma uma coisa aqui. Aí vem a nossa mãe e fala, ah, mas é porque essa parte aqui, ó, você tem que fazer assim. A gente fala assim, mas isso não estava escrito na receita. Tá, mas agora você já sabe que a partir de agora tem que ser feito assim. E a gente vai pegando o espírito da coisa. Segue uma receita, segue outra, segue outra, segue outra. O nosso cérebro, ele começa a identificar quais são os padrões da cozinha. Até que chega uma hora que a gente consegue se aventurar e criar uma própria receita. Não acontece mais ou menos assim? Um outro exemplo nesse sentido é com música. Imagina, por exemplo, que você vai tocar um violão. Você nunca tocou violão, você não sabe tocar violão. Dificilmente, a menos que você seja aí um talento da música, que é muito raro de acontecer, você não vai pegar um violão na primeira vez e compor uma música. O que você vai fazer? Você vai aprender a tocar uma música que já foi composta por alguém, já foi tudo escritozinho ali, o passo a passo de como que toca. No início você não vai conseguir tocar, nem a música pronta você vai conseguir tocar. Mas você continua, vai testando, aí você consegue tocar um pedacinho só da música, aí você fica tocando só aquele pedacinho, porque o resto você não consegue. Mas conforme você vai repetindo e praticando aquele pedacinho, o seu cérebro começa a ganhar musculatura, ele vai se acostumando, ele vai ganhando familiaridade. Daqui a pouco você já consegue tocar a música inteira, mas você só toca aquela música. Se te der uma música um pouquinho diferente, você não vai tocar nada. Tudo bem, você continua tocando, aí você começa a aprender outra música, vai aprendendo. Chega uma hora que você já sabe tocar um monte de música. Só que você só sabe tocar se a música já foi, se alguém já compôs aquela música. Não é você que compõe. E aí você vai tocando, 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 e o seu cérebro ele começa a perceber os padrões da música que é executada lá no violão. Se você continuar estudando, continuar se aperfeiçoando, continuar praticando, vai chegar uma hora que você já vai conseguir tirar a música sozinha, de ouvido, quem sabe compor uma música por você mesma. E é assim com tudo. Tudo aquilo que o nosso cérebro aprende, ele aprende dessa forma, com esses mesmos passos. Então na produtividade não é diferente. A gente começa seguindo o modelo de alguém. No início a gente sequer consegue seguir o modelo pronto, mas a gente segue, vai indo, vai aperfeiçoando, pronto. Agora a gente já consegue seguir aquele modelo de fulano de tal. Que no caso do modelo que eu tenho ensinado para você aqui nos mini cursos é a produtividade de Kahn. É um modelo de produtividade. Daqui a pouco você aprende outro modelo, e outro, e outro, e o seu cérebro ele vai começar a identificar os padrões que existem dentro da produtividade. E você vai ver que alguns padrões se repetem, não importa o modelo que você use, eles seguem os mesmos padrões, que são os padrões da produtividade. Que sem aqueles padrões não é produtividade, é qualquer outra coisa menos produtividade. E vai chegar uma hora que o seu cérebro já vai começar a ganhar asas e ele mesmo já vai começar a compor o próprio modelo de produtividade. E esse é o nível 8 da escala M8 de produtividade. É quando você chega num nível que você já consegue compor sozinho o seu próprio modelo de produtividade. E esse vai ser o melhor modelo para você. Mas tudo isso começa com o primeiro passo. Com a primeira notinha lá no violão que a gente faz meio desafinado, com o primeiro ovo que a gente vai colocar lá no bolo e quebra e cai, casca e tudo, é assim que começa mesmo. Eu sou a Prof. Daisy, criadora do método Máquina de Tempo, e nesse vídeo eu compartilhei com você o poder da agenda para a nossa produtividade. Como que eu uso a agenda de maneira eficiente para evitar a procrastinação e para ganhar tempo
na execução das minhas demandas diárias. Se você tem interesse em melhorar o seu nível de produtividade com técnicas baseadas no uso eficiente do tempo, acompanhe os nossos conteúdos. Diariamente, nós temos vídeos novos com conteúdos novos sobre produtividade de Khan no YouTube, no Instagram e no Facebook. Um grande abraço e muito obrigada pela companhia.